Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com aprovados. Hoje é um pouquinho diferente, a gente recebe um casal de aprovados, casal que estudou junto e foi aprovado junto. A gente recebe William e Marcela, sejam muito bem-vindos, aprovados no DEAP de Santa Catarina. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado. É uma honra. Para a gente começar então, gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, de onde vocês são, qual que é a idade, há quanto tempo namoram, quando se casaram, fiquem à vontade. Bom, nós somos formados em Direito, moramos em Cascavel, Paraná. Nós nos formamos ano passado, final de 2019, nós finalizamos nossa faculdade de Direito. E desde o terceiro ano da faculdade, a gente já vem estudando para concurso. Eu e a Marcela, nós nos conhecemos na faculdade, a gente começou a namorar já no primeiro ano da faculdade. E desde o terceiro ano, a gente começou a estudar juntos para o concurso público. Para concurso público da área policial. Nosso objetivo final é delegado de polícia. E a gente como tem um sonho em conjunto, a gente começou a estudar juntos. E no final do ano passado, a gente conseguiu a nossa aprovação. Olha só que legal. E aí, quando vocês se casaram? A gente se casou esse ano. Olha só, antes ou depois da aprovação? Depois da aprovação. Era a condição, né? Se passar, casa. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria saber qual de vocês dois que teve a iniciativa. Quem resolveu primeiro a estudar para o concurso? Olha, durante a faculdade, muitas pessoas falavam para nós, né? Aproveitem a faculdade, façam estágio, para que vocês possam conhecer diversas áreas e ver se vocês querem advogado, se vocês querem magistratura, promotoria. E eu fiz estágio no escritório de advocacia e eu falei para o William, eu falei, ó, é assim, assim, assado. E daí ele não gostou muito. E também eu não era muito meu perfil. E daí no terceiro ano, quem foi que começou a falar sobre o concurso? A gente sempre falou de concurso, porque a gente desistiu. Eu fiz estágio no Ministério Público, a Marcela fez estágio no escritório de advocacia. Então, a gente conheceu vários lados. E quando a gente começou a estudar para o concurso, acho que foi meio que uma decisão conjunta, né? E daí, na verdade, foi uma decisão conjunta. Nós começamos a ter aula com um delegado da Polícia Federal. E aí a gente se apaixonou por ele e nós dois começamos a fazer estágio na Delegacia Federal. Então, eu fiz estágio com um delegado e o William fez estágio com outro delegado. E ali a paixão aflorou e a gente decidiu, assim, com certeza, a gente quer concurso. Então, não teve um que influenciou o outro, ó, vamos prestar para essa parte policial, os dois que se apaixonaram simultaneamente? A área foi conjunto mesmo. E aí vocês tiveram que conciliar, então, trabalho com estudo, mais a faculdade, como que foi esse período? Bom, a gente acabou tendo que fazer a faculdade, um estágio, que era o nosso trabalho, a gente trabalhava meio período, fazia estágio meio período, e a gente tinha que estudar. Então, e academia ainda, porque todo concurso da área policial tem o TAF, né? Então, a gente teve que conciliar essas quatro coisas na nossa rotina. Mais o namoro. Mas o nosso namoro era basicamente estudar junto, né? A gente sempre estava sábado, domingo, feriado, não tinha tempo ruim. A gente sempre estava junto estudando. E não enjoava, assim, um do outro, dessa rotina, não? Não, era bom, era gostoso. Não tinha briga, era tranquilo? Olha, a gente tinha mais briga antes de estudar para o concurso, né? Exatamente. A gente tinha um pouquinho de atrito ali. E daí, quando nós começamos a estudar junto, foi uma coisa que funcionou tão bem que o nosso relacionamento até melhorou, né? Que não tinha mais o que brigar. Olha só! E vocês estavam o tempo inteiro confiantes que seriam aprovados? Não, de forma alguma. Aqui teve uma contraposição muito grande. Porque a minha autoestima era lá embaixo. Eu, assim, chorava muito. Eu falava, eu não vou passar, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E o William já era completamente o oposto. Ele já era, não, eu vou passar porque eu sou determinado. E ele tinha muita autoconfiança e eu não tinha absolutamente nada de autoconfiança. Tanto é que nós chegamos no último ano da faculdade de Direito e eu falei que eu não ia fazer o AB porque eu não ia conseguir passar. E o William queria muito fazer o AB para concluir efetivamente a faculdade, ter o AB, né? E daí acabou que ele fez a inscrição do AB para mim. Então a gente tem que considerar ali que a gente tem uma dupla aprovação durante a faculdade, né? A gente passou no DEAP Santa Catarina e a gente passou na OAB.
Eu consegui passar. Ele fez inscrição, eu, assim, na marra, fiz, passei de primeira, e ali a minha autoconfiança melhorou. E aí, logo depois da OAB, que foi em setembro. 2 meses depois. 2 meses depois veio o DEAP, daí eu já estava mais corajosa, falei, não, agora vai. Fizemos o DEAP e conseguimos a aprovação. E aí, se um não passasse, vocês estavam preparados para isso? Bom, acho que se um não passasse, a gente ia continuar estudando. Na verdade, chegou a acontecer, porque o William passou na Polícia Civil do Paraná, em 2018, para escrivão. E aí foi bem triste, assim. Foi feliz. Assim, é bom estudar em casal? É ótimo quando os dois passam. Porque quando um só passa e o outro não passa, é uma tragédia. E quais concursos que vocês já prestaram? Aliás, Bom, já passaram, né? Porque prestaram também, não sei, vocês fazem vários? Como que funciona? Bom, o primeiro concurso que a gente fez, sem saber nada, a gente fez um concurso para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul para delegado. A gente foi, a gente não sabia nada, a gente só estava no meio da faculdade, a gente foi lá fazer igual. Não tinha nem lido edital. Nem lido edital, bem amador. Daí a gente fez esse concurso, óbvio que a gente não passou, né? E depois a gente fez Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eu fiquei fora das vagas, mas lá você tinha que fazer metade da prova, então, de qualquer forma, teria sido, entre aspas, aprovado, né? Mas eu não fui fazer o TAF também. Daí foi Polícia Civil do Paraná. A gente fez 2 concursos de tribunais também, mas não é a nossa área, a gente fez só por fazer. Só para ver a vibe do pessoal que faz. E daí a gente fez Polícia Civil do Paraná e DEAP Santa Catarina. E aí, vocês foram aprovados, você disse que em um só você foi aprovado e ela não. Foi no Paraná, isso. Ele foi na prova objetiva, na verdade, ele foi até convocado para a segunda fase, que era o TAF, na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Isso. E Polícia Civil do Paraná. E eu não passei em nenhuma das duas. Então eu fiquei assim, a minha autoestima caiu mais ainda, né? Daí eu não chororou, né? Tadinha, haja colo, haja ombro, né, William? Teve que me aguentar. Já não basta o estresse da rotina de estudos, ainda tem que aguentar o chororô da esposa, da namorada na época. E agora falando então da rotina de estudo de vocês, como que vocês se organizavam para os estudos? Olha, vamos dizer assim, eu era louca dos métodos. Eu vi um método na internet, vamos fazer. Eu vi outro método, uma semana depois, vamos fazer. Então, toda semana eu estava com planilha nova, estava com ciclo de estudo novo. E assim, era bem bagunçado no começo, né? A gente não tinha base nenhuma. E aí a gente começou a assistir muitos vídeos de estratégia concursos no YouTube, principalmente do coach Luiz Eduardo, que ele passava técnicas assim sensacionais, maravilhosas. E eu vi que o estratégia sempre teve um número muito grande de alunos e visualizações nos vídeos. E isso me passou uma credibilidade muito grande, né? E a gente começou a seguir, começou a ler os PDFs, começou a estudar por grifos, né? E aí nós fomos evoluindo ano a ano. Mas a nossa rotina de estudo sempre foi bem turbulenta. Que a gente nunca teve, assim, vamos dizer, o privilégio de somente estudar. A gente tinha faculdade de noite, muitas vezes tinha aula de manhã também, prática jurídica. A gente teve que interromper nosso estudo para concurso, para estudar para a OAB. A gente tinha que fazer academia. A família do William tem um mercado, então a gente trabalhava lá muitas vezes no final de semana, então era bem corrido. Então a gente tinha assim, que reduzir o horário de sono, não tinha Netflix, não tinha lazer nenhum. Qualquer 10 minutos que a gente tinha era dedicado ao estudo. Bem puxado, então, a rotina. Era. E quantas horas por dia vocês estudavam? Bom, muitas vezes a gente tinha prova na faculdade, então a gente tinha que deixar de lado o estudo. Eu não conseguia estudar. Tinha dia assim, a gente chegou a estudar 20 minutos. Mas a grande vantagem é que pro DEAP Santa Catarina, a gente conseguiu, aos finais de semana, só estudar. Então, a gente chegava a fazer 7 ou 8 horas líquidas de estudo no sábado e 7 ou 8 no domingo também. Então, a gente aproveitava muito o final de semana e os feriados. Daí, durante a semana, a gente conseguia estudar ali uma média de 2 horas a 3 horas por dia. Isso vocês tinham o mesmo ritmo de estudo? Sim, sempre. Nós dois estudamos, porque ele era meu vizinho.
Então, como ele era meu vizinho, final de semana eu ia para casa dele, muitas vezes ele ia para minha casa, e a gente passava o final de semana estudando, sabe? Então, a gente sempre estudou. As horas foram sempre muito parecidas. Eu fazia 3 horas de estudo, ele fazia 3 e pouquinho. Então, foi mais ou menos, como regra geral, eu vou colocar aí umas 3 horas e meia por dia de estudo. E o Netflix de vocês, então, era videoaula? Era videoaula. Tem alguma matéria que um tinha mais dificuldade que o outro, que um explicava para o outro? Sim, eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, no DEAP Santa Catarina tinha matéria de sociologia. Então, eu tinha um pouco mais de dificuldade. A Marcela já tinha um pouco mais de entendimento acerca dessa matéria. Então, ela me explicava. Já com raciocínio lógico, ela tinha mais dificuldade e eu ensinava ela. Vocês faziam simulados assim também? O desempenho era parecido? Não, a gente fazia simulado, mas o desempenho era bem diferente. Porque eu falo, ele é mais inteligente que eu. Ele pega as coisas muito mais fácil que eu. Então, assim, se eu estudar 6 horas por dia e ele estudar 2 horas, ele vai conseguir ter o mesmo rendimento que eu numa prova. Porque ele estuda menos e consegue absorver mais o conteúdo. Então, é por isso que eu falo que para você ser aprovado, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser super dotado. É questão que, assim, tem pessoas que têm mais dificuldade, que é o meu caso. Eu precisei me esforçar mais. Mas pessoas que têm mais facilidade vão passar também, só que com menos esforço. Mas com dedicação todo mundo passa, né? Então, assim, nos simulados, o William sempre acertava mais que eu. Sempre, sempre, sempre. E eu acertava menos. Tipo, às vezes eu fazia o quê? Uns 60%, 65%. E você beirava os 80%, né? Batia mais de 70 vezes. Via de regra eu fazia uns 10 pontos a menos que ele. Só que daí ele me incentivava bastante e tal, e eu continuava estudando. E aí chegou uma hora que os nossos simulados começou a nivelar. Começou a ficar muito parecida a nota, né? Os últimos simulados antes da prova do DEAP ficou pau a pau nos dois, né? Eu até passei o William. Então, e na prova em si, eu fiz 80 pontos. Eu fiz 83. Então ficou bem pertinho. Bem parecido mesmo. E o que vocês consideram, então, um ponto negativo dos dois serem concurseiros e namorarem? Eu acho que é a questão da gente, por exemplo, a gente sempre gostou de estudar junto, então a gente tinha que arrumar uma rotina para nossos estudos baterem, sabe? Para a gente conseguir estudar no mesmo horário, ao mesmo tempo. A gente até propor a questão de a gente muitas vezes não conseguir estudar em casa, que é uma dificuldade que muita gente que está em casa assistindo esse vídeo não consegue estudar em casa, porque é barulho, porque a gente chamando, é o cachorro latindo. A gente arrumou uma sala de estudo, que aqui na nossa cidade é conhecida como baia de estudo, que são aquelas cabinezinhas individuais de estudo. Então, a gente alugou um espaço com um colega nosso, que tinha para vários concurseiros, e a gente ia para lá nos dias que não tinha aula, nos finais de semana, feriado, a gente ia para lá para conseguir estudar. Então, a gente ia junto e ajustava a nossa rotina. Eu acho que um ponto negativo também é que é o seguinte, a jornada de estudo é uma jornada muito individual, né? Então, muitas vezes, o William passava nos concursos e eu não passava. Então, era aquela tristeza. Agora, o que eu achei muito forte foi quando a gente foi para Florianópolis, nós dois passamos na prova objetiva, fomos para Florianópolis, fizemos o TAF. O meu TAF, teste de aptidão física feminino, foi de manhã. Eu consegui a aprovação. De tarde foi o do William, e ele não conseguiu a aprovação. Então, eu não consegui nem comemorar, porque eu só chorei, eu fiquei muito triste. Então, é aquela coisa assim, que nós dois queremos passar juntos, e daí quando um fica, é terrível, porque você não consegue nem ficar feliz com a tua aprovação. Então, isso é um ponto negativo, porque é muito individual. Apesar de a gente estudar junto, tudo pode acontecer num concurso. Pode ser que um reprove num psicotécnico, né? Então, esse que é, assim, o lado emocional puxa muito. Esse que eu acho que é o lado mais pesado. Uma pressão dupla, né? Uhum. E agora falando do TAF, então, já que você citou, vocês disseram que iam para a academia, mas de que forma que vocês se preparavam? Um tinha mais facilidade com atividade física? Como que era? O que foi mais importante para a gente no TAF foi que a gente substituiu a academia pelo CrossFit. Porque o CrossFit ele traz muitos exercícios que são similares ao TAF. Por exemplo, corrida, barra, muito abdominal,
salto, que a gente tem que fazer aquele salto sobre caixas. Isso ajuda muito para os exercícios do TAF. Isso foi o primeiro ponto que eu percebi, que nós dois percebemos, né, que ajudou no TAF, foi isso. O nosso TAF, ele era 20 dias após a prova. Então, a prova foi no dia 1º de dezembro e dia 20 já era o TAF. Então, a gente teve um curto período de tempo ali. E no final de dezembro, ali antes do TAF, nesses 20 dias ali, a gente já não tinha mais faculdade. Então, a gente aproveitava, saía do estágio e ia direto para um centro esportivo que tinha aqui na cidade para treinar especificamente para o TAF. Daí a gente treinava corrida, a gente treinava barra, abdominal, a gente treinava todos os exercícios do TAF. E foi tranquilo? Para mim foi bem tranquilo. É que o TAF envolve muita coisa, a questão genética, né? Porque tem pessoas que têm o metabolismo mais rápido, tem pessoas que têm o metabolismo mais devagar e tudo mais. Então, assim, o William sempre teve muito mais facilidade que eu para aprender teoria. E eu sempre tive muito mais facilidade com exercício físico. Então, para mim, o TAF foi muito tranquilo. Assim, a corrida eram 2 quilômetros em 12 minutos. Eu fiz os 2 quilômetros em 9 minutos e 40. Então, para mim, assim, foi muito tranquilo. Mas o meu coração ficou apertado por causa dele, porque eu sabia que ele não tinha tanta facilidade, né? A minha dificuldade no TAF era a barra fixa, o exercício de barra fixa. Corrida, para mim, era tranquilo. O abdominal também, eu consegui fazer o índice lá, que era um índice bem alto, inclusive, não era fácil. Para quem faz treinamento do TAF, quem está em casa assistindo que faz o TAF, vê que o abdominal, que é o estilo remador, o índice que era exigido era muito alto. E eu consegui fazer o índice, o salto em extensão também não era muito difícil. O meu problema era a barra. Então, todo dia a gente treinava a barra. A Marcela me ajudou muito para a gente treinar a barra, mas sempre foi um calo no meu pé. Vocês então são a dupla perfeita, né? As habilidades são complementares. Um é bom numa coisa, outro é bom em outra, um é negativo em uma parte, outro é muito otimista. E na reta final da prova, como que ficaram aí os nervos, que é uma parte muito estressante, né? E a véspera de prova, vocês usaram o dia para fazer o quê? Para estudar mais? Ou então para relaxar, coisa que vocês não fizeram tanto ao longo da caminhada? A nossa prova foi em Chapecó. Então, como era uma distância relativamente curta aqui de Cascavel, nós saímos de Cascavel na sexta, chegamos em Chapecó no sábado de manhã. Nós ficamos num quarto de hotel e ficamos trancados o dia inteiro, né? A gente ficou assistindo a revisão de véspera. Ficamos fazendo a revisão de véspera do Estratégia, porque as revisões de véspera, elas são excelentes, excelentes. E daí eu falei, não vamos perder. Então a gente chegou, a gente se enfiou no quarto de hotel e ficamos o dia inteiro, na revisão de véspera, e eu tinha levado vários flashcards, vários mapas mentais, daí eu fiquei lendo. O sábado, um dia anterior da prova, foi bem estressante, assim, né? Foi. Bastante pressão. As 2 últimas semanas antes da prova, achei que foi bem estressante, porque a gente tinha prova na faculdade. Nossa. Eram as últimas provas da faculdade. Então, a gente estava ali tinha prova, como é que é o nome daquela prova? Prova prática. Prova prática de direito do trabalho. A gente não sabia nada, entendeu? Não era a nossa área, direito do trabalho. Então, a gente tinha prova disso. Foi na semana anterior, no sábado antes da prova, a gente teve prova de prática de direito do trabalho. Daí tinha prova na faculdade, foram 2 ou 3 semanas só de prova. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo um sopesamento, fazendo o que a gente estuda? Para a faculdade ou para o concurso que pode trazer uma remuneração bacana, um cargo público para a gente? Isso foi uma coisa que a gente percebeu, a gente está desviando um pouco do foco, mas daqui a pouco eu volto. Foi uma coisa que a gente percebeu, assim, ao longo da faculdade. As pessoas que se esforçam na faculdade e as pessoas que não se esforçam, no final, passado o lapso temporal de 5 anos, todo mundo vai ter um diploma. Todo mundo vai estar formado. Então, foi uma coisa que eu pensei. Eu era muito dedicada na faculdade até o 3º ano. Só que daí eu via pessoas que não se dedicavam em nada, que viviam colando em prova, que viviam fazendo um monte de coisa e estavam no mesmo nível que eu. Estavam no 3º ano, assim como eu. Pensei, não, eu vou estudar para concurso, porque eu sei que isso vai me garantir uma estabilidade no futuro. E a faculdade eu vou levando para tentar tirar a média ali, para tentar tirar 7, 8, tentava não reprovar, né? Graças a Deus a gente nunca pegamos nenhum exame, então a gente ia matando algumas aulas da faculdade para conseguir estudar. E foi isso que a gente foi fazendo. E aí, no final de semana do concurso, sábado, a gente ficou o dia inteiro no quarto de hotel, estudando muito.
Aí de noite a gente foi relaxar, a gente foi curtir um pouco da cidade, fomos conhecer a cidade. E no domingo de manhã a gente estudou A também. gente dormiu e a gente Daí a gente aproveitou para descansar dormiu. um pouco mais e dar uma revisada naquelas últimas partes de lei seca que a gente precisava decorar. E daí a gente foi no Subway. E eu tava com resumão, assim, e eu tava tremendo. O que era maior, o lanche do Subway ou o seu resumo? O resumo. Meu resumo devia ter uns 40 centímetros. O Subway só vai até 30, né? Aham. E daí eu tava comendo o Subway e lendo o resumo e tremendo e toda nervosa. E o pessoal no Subway me olhando assim, tipo, meu Deus, a menina vai surtar. Pleno E daí o domingo. William calmo. Pleno domingo. E o William calmo, tranquilo. E daí o William foi me acalmando. Mas assim, o ideal é que você tente realmente, né? Se acalmar, ficar tranquilo. O que deu, deu. O que não deu para estudar, não deu. Mas dá um nervosismo, assim, que é inexplicável, né? Mas cheguei na hora da prova, saiu todo o nervosismo, fiz uma respiração mais pausada ali para baixar, dar aquela baixada no emocional e daí deu certo. E depois vocês saíram com sensação de que tinham ido bem, realmente? Eu fiz uma conta ali, assim, as questões que eu tinha meio que certeza era 70 de 100. 70% da prova, então eu tinha meio que certeza que eu tinha feito. Daí eu pensei, poxa, mas a prova estava difícil, então talvez dê para eu passar. Eu saí da prova, olhei o William, eu falei, eu reprovei! Pra variar, né? Pra variar, reprovei mais uma vez. Só que daí, sabe quando você já tá tão casca grossa? Que eu falei, mais um concurso que eu reprovei, mais um pra lista, eu já tava assim, sabe? E daí a gente começou quando que foi de noite, né? Que a gente começou a comparar os gabaritos com o pessoal. E eu comecei a ver que eu tinha ido bem. E eu falei, que eu acho que vai dar certo, viu? E aí eu fiquei impressionada, deu certo. E aí, quando viu os 2 nomes na lista do aprovado, o que vocês sentiram? Eu acho que foi assim, a gente acabou acompanhando alguns fóruns de concurseiro, alguns sites que você consegue colocar o seu nome lá e fazer uma projeção da tua nota. A gente já tinha visto que a gente tinha ido muito bem. Então a gente já estava sabendo que a gente ia ser aprovado, a gente estava na próxima fase. Então acho que foi quando a gente viu o nosso nome na lista, foi só mais uma confirmação mesmo. Porque a gente já estava meio que certo que a gente tinha passado. Mas eu fiquei bem louca, eu liguei para todo mundo, mandei foto, postei em rede social. Falei, agora Deus e o mundo vai saber que eu passei. Eu fiquei bem louca. Esse aqui estava mais tranquilo, mas eu fiquei muito feliz. Nossa. Minha mãe ficou com o olhinho cheio de lágrimas assim, quando eu falei que eu passei. Vocês tiveram apoio da família falando nisso? São 2 famílias distintas. A minha família me apoiou bastante, assim, nunca colocaram nenhum impedimento, sempre... na verdade, assim, a minha mãe, o pai da minha mãe, ele era policial e ele foi assassinado. Então, quando eu falei para minha mãe que eu queria ser policial também, ela ficou com o olho desse tamanho. E eu entendi ela, né? Mas apesar de ela ter muito medo, ela sempre pede muito para que Deus me abençoe na minha profissão, e ela nunca colocou nenhum impedimento. Mas ela, às vezes ela fala, por que você não estuda para magistratura? Por que você não estuda para outra área? Mas assim, nunca foi um impedimento. Ela sempre me apoiou e sempre me abençoou muito. A minha família já queria que eu acho que eles não querem que eu seja policial, então... É que eles têm um mercado, né? Então, eu acredito que a família dele gostaria que o William ficasse no mercado, desse continuidade, né, aos negócios da família. Só que acho que tem que ter muito diálogo, né? Muito. Muita conversa, muita paciência. Pessoal, então, se vocês pudessem deixar uma mensagem para os casais que estão estudando também, que desejam uma aprovação, assim como vocês dois tiveram juntos, né? O que vocês diriam? Bom, eu diria que é necessário muita paciência. Então, muitas vezes eu ia mal nos simulados, eu ficava muito brava. Então, é necessário muita paciência, muita compreensão. Entender que é uma jornada individual. Pode ser que um passe, que um reprove, mas entender que a cumplicidade ela é essencial. Um ajudar o outro, um ser cúmplice do outro, ter muita compreensão, muita paciência. Porque quando vocês conseguem a aprovação juntos, que quem estuda não desiste, passa, quando vocês conseguem a aprovação juntos, tudo que aconteceu se apaga. É uma felicidade única, assim, então vale muito a pena.
Bom, eu acho que a Marcela conseguiu resumir tudo. Ainda mais a gente estudava para a mesma área, ficava muito mais fácil de conciliar isso tudo. A gente sabe que tem muita gente que estuda, uma estuda para policial, outra estuda para magistratura, para tribunal, e, e é isso mesmo, tem que ter cumplicidade, tem que ser parceiro na hora de estudar, tem que, por exemplo, quando um está querendo desistir, o outro fala, não, vamos estudar mais um pouco, a gente consegue estudar um pouco mais, vamos continuar, entendeu? Tem que ser parceria. Um tem que ser a base do outro, um tem que ser o apoio do outro. Muito legal. Eu quero agradecer muito. Eu adorei essa entrevista com vocês dois. Tenho certeza que vai motivar muita gente, muitos casais também, que namoram hoje em dia, que buscam a aprovação e depois um casamento também, assim como vocês tiveram. Então, eu agradeço muito pela disponibilidade de vocês e parabéns e boa sorte na próxima prova aí que vocês consigam se tornarem delegados de polícia. Muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa entrevista. Se quiserem assistir outras, fiquem à vontade aqui no nosso canal. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.